Oi, Rainha, vamos começar nossa aula experimental gratuita. Eu comecei aqui utilizando água micelar e um disco de algodão para fazer a limpeza e higienização da pele da modelo. Lembrando que ela tem a pele seca, amista, então eu começo a fazer a higienização com uma certa força, não apenas superficialmente. Tem que fazer uma pressão para que você consiga limpar todos os cantos abaixo dos olhos, nariz e deixar essa pele bem limpa para que você comece a utilizar os demais produtos. E aqui eu espero que você goste. Essa foi uma aula que eu apresentei para as minhas alunas e seguidoras. A técnica é essa que está na foto, é um delineado esfumado com essa sombra que eu tenho certeza que você vai ter em casa. São cores fáceis para você aplicar. Depois que eu faço a limpeza, eu gosto de voltar com o leque. Começo a secar essa pele até que esse produto seja absorvido para começar a aplicar os demais produtos. Espero que você goste dessa aula, porque está incrível e maravilhosa. Eu gosto de utilizar um hidratante para a área dos olhos, porque essa área dos olhos tem muitas linhas finas e eu gosto de utilizar esse da Nivea. Então você tem que ter esse cuidado. Muitas pessoas esquecem de hidratar a pálpebra e às vezes quer ter um esfumado perfeito e não consegue ter. Também vai colocar nessa parte inferior. É uma das partes mais importantes porque temos linhas finas e se você não hidratar bem, aqui ela pode craquelar, acumular base e corretivos. Então você tem que hidratar bastante. E eu vou utilizar um hidratante, ele tem um glow. Então, ele tem um pouquinho de partículas de cintilância, deixa um acabamento muito bonito na pele. Esse hidratante, apesar dele ter essa partícula de brilho, ele não é o hidratante oleoso. Então, você consegue espalhar bem e deixar a pele sequinha. Você vai procurar uma blindagem, não necessariamente tem que ser dessa marca. Aquela que você encontra na sua região, provavelmente vai dar certo. Eu aplico uma gotinha aqui na testa e eu já venho espalhando, porque ela é líquida, senão escorre. Movimentos leves, apliquei e parei. Não precisa ficar esfregando na pele. Coloco também na maçã do rosto. Passo essa camada fina aqui. Não vou fazer movimentos bruscos aqui, porque senão você acaba tirando o hidratante que você acabou de colocar. Então, sempre é com movimentos leves, porque a gente vai construindo camadas e não tirando o que você colocou. Na pele de Emily, hoje eu vou utilizar a base da MAC. Essa daqui é a Prolong, é uma base à prova d'água, mas você pode utilizar de outras marcas também. Eu sei que essa cor vai ficar escura para ela, mas como eu quero testar com vocês, eu vou colocar aqui, ó, nessa parte do ossinho, da cavícula. Então, quando eu venho aplicando aqui, eu dou batidinhas no mesmo local, nós vamos esperar essa base secar e ver a tonalidade certa. Olha só, aqui eu coloquei na placa as duas cores, coloquei um tom mais claro e o mais escuro e vou começar a misturar para chegar no tom dela. Eu vou colocar um pouquinho aqui do lado, vou dar batidinhas novamente. Ou seja, basicamente vocês não conseguem enxergar o tom que eu coloquei aqui e esse outro vocês estão vendo. Se eu tivesse colocado a NC15 do lado, ela ficaria muito clara. Então, para a Emily eu vou usar essa mistura, que foi as duas cores que eu fiz, NC46 e a NC15. Colocar aqui, ó, no rosto dela um pouco e vou começar a fazer a aplicação. Vou pegar um pouco do produto e eu venho dando batidinhas no mesmo local e vou espalhando o produto. Você não precisa colocar tanto excesso de base na pele se a pessoa não tem muitas manchas, você não tem o que camuflar. Você fazendo uma camada fina, você vai conseguir um acabamento perfeito. E você vai fazer por partes, ou seja, você não precisa ir fazendo o rosto inteiro. Veja que eu estou fazendo um lado, depois você vai começar a fazer do outro lado. Então, sempre com muita calma, não tem pressa. Deu batidinhas, você vai aplicando no mesmo local, até ir espalhando o produto por completo no rosto. Vou utilizar esse corretivo da Catarina Hill e eu vou fazer os pontos de iluminação para a gente chegar bem próximo ao tom de Emily. E eu vou aplicar aqui, ó, diretamente no cantinho dos olhos, um pouquinho no queixo e na testa. Eu vou espalhar com a esponja, uma esponjinha menor também. Volto, venho fazendo a camuflagem abaixo das olheiras. E assim, técnica de maquiagem, você tem que saber. Se você é maquiador, principalmente, tem que dominar. É indispensável você saber uma técnica de maquiagem. Agora, eu gosto de colocar um pouquinho do corretivo aqui, na mandíbula, abaixo aqui. E vou fazer essa correção para dar uma iluminação
e deixar mais bonito o rosto. Isso dá aquele aspecto bem mais do rosto afilado. Quando você fizer o contorno, já vai facilitar bastante. E a pele, vocês observem que eu não coloquei tanta base. Com essa iluminação que eu fiz, vocês podem perceber que ela já está ficando com o rosto bem bonito. Não tem tanto excesso de produto. Eu não precisei trazer base aqui para o colo. Não precisei. Porque às vezes você erra no tom e você tem que camuflar essa parte do colo. Então não precisa você fazer todo esse processo. Ela tá com esse vestido mais decotado. Aí eu vou ter que fazer o quê? Passar base em todo o colo? Não. Se você acertar o tom do rosto, o tom certo da base, se você escolher a base certa, o corretivo certo, você não precisa camuflar essa área extensa. Que aí, imagina a quantidade de produtos que você vai ter que gastar aqui para camuflar e deixar ela no tom dela. Uma quantidade. E vou começar a aplicar aqui, ó, bem na maçã do rosto. Não é na frente, é na lateral. E eu venho trazendo, fazendo movimentos de vai e vem. E vou aplicando esse blush. Vou usar esse pincel um pouquinho maior e eu vou fazer o contorno, ó. É como eu disse a vocês, tem esse cabelinho aqui, o ponto alto da orelha. Vocês vão começar a aplicar aqui, ó. O pincel vem para trás, ó. Você vai aplicando para trás, dando batidinhas e arrastando assim, ó, levemente. Você vai fundindo com o blush que nós aplicamos aqui, que é para se misturar os dois, não ficar aquela divisão. Ele vai ficar tipo meio que napolitano, é como eu falo. Eu quero que vocês observem o seguinte. Emily, ela tem uma projeção de queixo menor em relação a essa área do olho até a boca e da testa. Normalmente eu faço essa divisão como se fosse 3 etapas. Ó, eu pego aqui da testa até o olho, do olho até a boca e da boca, vocês veem que passa esse espaço, ou seja, ela tem essa área menor. Então eu não posso vir aqui e escurecer o queixo, porque vai deixar ela ainda mais com essa área menor. Então eu tenho que escurecer testa e lateral. No caso, vocês têm que entender também de visagismo, que seria isso. Escurecer testa, lateral e o queixo é onde ela tem a parte menor, eu não vou mexer. Eu mexo na mandíbula, que eu escureci um pouquinho aqui, para deixar mais marcada e dar um acabamento, deixar ela com o rosto mais afilado. Agora nós vamos utilizar um iluminador. Vou utilizar esse aqui que tem um tonzinho mais dourado, com rosé. E vou aplicar o iluminador bem aqui, nessa parte onde nós colocamos o blush, na linha onde tem a marcação. Então, você vem, ó, dando batidinhas e não se preocupe. O iluminador, o blush e o contorno, eles se fundem, eles se misturam. Não tem que ficar aquela divisão, ah, eu tô vendo o blush, tô vendo o contorno, tô vendo o iluminador. Não, tem que estar mesclado. É todo um conjunto. Vocês não precisam deixar a mostra que cada um tá ali. Aplique também dando batidinhas em cima aqui, ó, do nariz. No queixo, Emily tem um queixo pequeno, então a gente vai iluminar bem aqui no centro. Observe que eu estou fazendo movimentos centrais assim, ó, não estou levando para as extremidades. Estou colocando somente no centro, no queixo. Agora ela olha para cima, ó. Eu vou tirar o que? Essa marcaçãozinha do corretivo. Venho dando batidinhas levemente. Peguei na esponja, tiro um pouquinho o excesso e venho aplicando aqui abaixo dos olhos. Aplico dando batidinhas, vou pressionando essa área para que você consiga ter uma selagem bem feita. Evitar cair pó dentro do olho da cliente, sempre com muito cuidado. Depois que eu faço essa aplicação desse lado, eu vou para o outro, ou seja, não precisa ter pressa. As partes que nós fizemos iluminação no buço também. E eu não coloco excesso demais de produto. Tem gente que coloca muito excesso. Excesso eu coloco quando a pele precisa de muito excesso. Quando ela não precisa, eu não coloco tanto excesso. Nas laterais, vou pedir para ela virar um pouquinho. E eu vou colocar aqui, ó. Observe que eu não estou colocando em cima do contorno. Estou fazendo essa linha. Porém, eu já venho batendo e vou esfumando para não ficar nenhuma marcação, ó. E vou colocando nessa lateral da mandíbula. Com a parte limpinha da esponja, eu venho aqui e dou umas batidinhas para tirar a marcação e deixar perfeito. Esse pó solto, observe que ele é mais escurinho. Eu vou utilizar ele para fazer a selagem das áreas de contorno. Vou selar o contorno, dando batidinhas. Ele tem uns pigmentos maravilhosos que ficam lindo na pele. E com o restinho do produto, eu venho selando aquela base que nós colocamos aqui bem rente à raiz do cabelo.
para deixar já selado. Eu peguei o produto no pincel, eu vou vir e colocar no nariz diretamente? Não. O que é que eu faço? Eu gosto também de tirar um pouquinho do excesso na mão. Venho aqui na pontinha do nariz, ó. É igual com o meio do nariz dela aqui, ó, bem na pontinha, e eu coloco. Faço do outro lado também o pincel bem pezinho, ó. Que você consegue fazer nesse movimento de vai e vem. Eu fiz esse movimento até essa parte do ponto alto do nariz. Aqui, eu vou pegar e vou começar a aplicar um pouquinho, tiro o excesso. E eu vou trazer, ó, daqui, como se eu viesse fazendo um C, abaixo da sobrancelha, ó. Faço esse movimento, essa curva aqui, ó. É o que eu vou conseguir fazer para deixar o nariz mais bonito. Aqui, vocês vão observar a diferença que dá, ó, de um nariz, de um lado para o outro. Já dá para perceber que dá uma diferença muito boa. Fica uma pele muito bonita, com acabamento perfeito. Que bom que você está comigo até aqui. Então, tenho certeza que se você está comigo até aqui é porque você está amando nossa aula. E eu ensino também e me orgulho de ensinar de uma forma muito rápida, fácil e prática, direto ao ponto, para que você consiga obter os melhores resultados. Antes de nós começarmos a técnica dos olhos, porque está incrível, maravilhosa, é um delineado esfumado perfeito que todos amam. Você vai conseguir vender muito essa técnica de maquiagem, você vai conseguir fazer várias técnicas dessas nas suas clientes, elas vão ficar apaixonadas. Mas antes eu quero te mostrar um pouco do feedback das minhas alunas, o que elas estão falando depois que fizeram o curso e como elas conseguiram evoluir muito rápido nos seus atendimentos e conquistar uma cartela de clientes muito maiores e conseguir um faturamento também, consequentemente, muito maior. Ela é o significado de motivação, porque ela é uma pessoa que ela influencia, ela ajuda e ela pega na sua mão e lhe leva para o caminho mais próximo e te ajuda também a se conhecer melhor, a se automaquiar, a te motivar e a ter uma benção, porque maquiagem hoje em dia na nossa vida é uma benção, abre portas para muitas coisas, para muitas oportunidades. Ela é uma pessoa que de 1000, ela é 1001. Ela é uma pessoa que te motiva, tem carisma, tem simplicidade, tem motivação e tem realização também. Um dos motivos que mais me fez escrever foi pelo trabalho de Rosana, que eu sempre acompanho ela pelas redes sociais. Sempre tive vontade de me profissionalizar com ela, ainda tenho. E aqui as técnicas que eu aprendi com ela vai servir muito para mim. Graças a Deus, ele permitiu eu estar aqui. E daqui pra frente, por diante, eu ainda vou seguir mais ainda ela. Amei as técnicas, maravilhosa, em tudo, perfeito. E eu quero que você compreenda que é possível alcançar todas as coisas, assim como eu alcancei, você também vai conseguir. E olha só essa pele que incrível, uma pele sem exagero, sem excesso de produtos que você consegue aplicar nos seus atendimentos para que você consiga ter mais retorno e lucro, porque fica perfeita, deslumbrante e luxuosa. Vou começar utilizando aqui, ó, um corretivo, uma camuflagem na pálpebra. Vou fazer do outro lado também, ó. Venho dando batidinhas, espalhando a camuflagem. Eu vou utilizar um iluminador aqui abaixo da sobrancelha, que é na pálpebra fixa. Vou utilizar esse aqui um pouquinho mais dourado. E eu pego aqui, ó, abaixo, e venho dando batidinhas. Por que eu faço isso? Eu vou delimitando essa área e quando eu voltar a começar a fazer meu esfumado, eu não vou passar com esfumado e deixar esse olho bem marcado. Você consegue esfumar melhor a sombra. Vou utilizar uma cor branca, que essa aqui é da Nath Capello, que é a neve, mas você pode utilizar qualquer outra sombra mais clara, se você preferir. E eu venho aplicando aqui, ó, no cantinho interno dos olhos, com batidinhas também. Venho dando batidinhas até essa sombra aí, pigmentando. O que é que acontece? Você pode escolher a intensidade da sombra de acordo com o que você prefere. Se você quiser uma cor mais branca, você vai aplicando mais produto. Eu quero uma cor que seja um fundo branco, mas não tão intenso. Depois que eu apliquei, dando batidinhas, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o pincel com o restante do produto, você vai começar a esfumar as bordas dessa sombra. Observe o movimento que eu estou fazendo. Eu não estou vindo para fora aqui com o pincel. Eu estou vindo aqui somente na borda do branco e eu venho fazendo esse movimento. E eu vou esfumando, deixo esfumado. Vou utilizar o contorno para vocês entenderem que nós conseguimos fazer uma sombra bonita também com contorno. Vou pegar o produto, vou aplicar aqui, ó, no final do olho, dando batidinhas.
E eu venho dando batidinhas somente aqui no finalzinho do olho. O que que acontece? Aqui a gente colocou o iluminador, eu vou esfumar esse contorno para fora, em cima do iluminador, jogando como se fosse para a sobrancelha. Ele já vai dar um acabamento muito bonito e é muito fácil de espalhar. Você vê que não fica marcação. Fica perfeito. E eu aplico aqui, ó, nessa parte do olho. Observe que nós colocamos na parte externa e na parte interna a cor branca. E vocês têm que aprender. Não se prendam ao certificado. Certificado é só um detalhe. Se vocês não souber fazer, não adianta. Você pode ter 1000 certificados na parede, não vai servir. É tanto que aqui no meu estúdio, quem vem aqui não vê um certificado na minha parede. Mas se você chegar e sentar na minha cadeira e perguntar, tu faz isso aqui pra mim, eu digo, eu faço. Eu me garanto. Então, assim, você tem que saber, tem que dominar a técnica, não é se prender só ao certificado. O certificado é importante, é. Mas é como eu disse assim, quando eu ensino as minhas alunas, eu ensino para a vida, para elas aprenderem e ter segurança. Quando você está em atendimento, você tem que saber o que você está fazendo. Então, não é só a técnica, não é só o produto, é todo um conjunto. Você tem que saber dominar tudo. É desde um marketing, desde um financeiro, tudo que você precisa para crescer. Então, você tem que saber utilizar tudo a seu favor. E eu venho aplicando aqui, ó, dando batidinhas nessa junção do branco e do contorno. Pego o produto, dou batidinhas, venho juntando, ó. E ela é bem pigmentada. É uma sombra muito boa. Eu gosto dela também. Dá um acabamento muito bonito. Você consegue aplicar e você tem que esfumar. O cuidado é na hora de você esfumar essa sombra. Maquiagem é isso. Não o que diferencia você são os acabamentos. É você saber fazer um bom acabamento, vai deixar você na frente de qualquer pessoa. Tem uma maquiagem marcada, uma sombra não tão bonita, você pode até ter uma pele bem feita, mas também se tiver uma sombra bonita, vai acabar com sua maquiagem. É inevitável. Agora nós vamos utilizar o pincel do contorno e eu vou começar, ó, esfumar aqui abaixo, tirar a marcação e eu venho esfumando também essa borda do branco com o amarelo. Para deixar esfumado e tirar a marcação. Eu quero deixar bem suave. O branco é só o fundo mesmo, mais no início. E eu vou utilizar um marrom. Eu vou utilizar esse daqui com um pouco desse outro marrom e vou colocar aqui no cantinho externo. Vou deixar bem marcado para você ver. O canto externo, você tem que parar a sombra aqui, ó, no final do último cílios. Você não precisa colocar a sombra aqui no finalzinho. Então, você aplica aqui no final, ó, final do último cílio. Aplicou, você vai esfumar as bordas. Você vem esfumando as bordinhas, ó, com a mão bem leve. Esse pincel aqui é o Diamond Cap 136. Ele é muito bom para você conseguir esfumar. Dá um acabamento muito bonito. Porque eu quero aqui um esfumado, só uma cor no cantinho externo. Não precisa ser tão intensa. Aqui é para vocês entenderem o princípio do esfumado. Lógico que levaria aqui uma aula para eu ensinar vocês por completo, porque geralmente demora e assim não é tão fácil você fazer um esfumado perfeito, né? Mas aqui vocês conseguem ter pelo menos uma noção. E eu vou utilizar um delineador líquido. Eu vou utilizar o delineador da Inglot. Esse delineador ele é maravilhoso, bem pretinho, um delineador líquido, ou em creme, aliás. Vou pegar com um pincel. Esse daqui é o Diamond Cap 180. Ele é um pincel muito fino, ó. E eu vou fazer o delineado aqui, ó, bem no início. Eu venho com ele bem fininho no início. Eu não começo bem no cantinho do olho, por quê? Eu gosto de começar um pouquinho mais afastado. Caso você erre alguma coisa, ou então o pincel esteja com excesso de produto, você não se preocupe em fazer a correção. Aí, se você vem logo no início com a quantidade maior de produto, o que acontece? Provavelmente você, às vezes, vai errar, vai ficar com medo de corrigir. Enfim, eu faço esse traço, eu não me preocupo se ele vai ficar tão certo por enquanto, porque depois eu volto com um delineador líquido para corrigir.
Eu vou pedir pra Emily olhar pra frente um pouquinho. Por quê? Quando você estiver maquiando, você tem que olhar sempre para a cliente, pedindo para ela abrir o olho. Porque você vai maquiar, mas você tem que ver como é que ela vai ficar com o olho aberto. Porque ela não vai estar com o olho fechado sempre. E eu vou conseguir fazer, ó, esse delineado. Puxando aqui do cantinho. Para fazer um delineado como se fosse um gatinho. Na verdade, nós vamos fazer um delineado esfumado. Então, não me preocupe, vai ficar muito certo. Eu só vou marcar. E se ela virar um pouquinho, vocês conseguem ver, ó. Eu fui trazendo em direção à raiz do cílio inferior. Aqui, eu volto aqui em cima, onde eu finalizei, e eu vou juntar. Vou pegar esse pincel da Ruby Rose, ele é o E21, ele é fofinho. E vou vir aqui abaixo, ó, estico um pouquinho, e eu começo a esfumar abaixo do delineado. É movimento de vai e vem, ó. Eu começo de vai e vem. Depois, quando eu percebo que tá começando a esfumar, eu pego do final pra dentro, ó. Do final pra dentro e vou fazendo esse movimento. Eu vou pegar aqui no meinho do cílio, dos dois olhos, ó, e vou puxar a pontinha. E eu venho, ó, puxando. Olha pra mim um pouquinho. Pronto, agora fechei. Vou pedir pra ela fechar e vou fazer o acabamento. E é sobre isso. E tá tudo bem. Se você quiser mais grosso, você faz mais grosso. Mas eu gosto de fazer ele mais fininho. Vou pedir para ela olhar para cima um pouquinho. E nós vamos agora aplicar um pouquinho aqui, ó. Como se eu estivesse indo em sentido a linha d'água dela. Com o pincel também de esfumar. Eu estico um pouquinho, ó. E venho esfumando. Essa parte é mais chatinha, é. Não é todo mundo que vai aguentar, então você tem que saber se a pessoa aguenta. Mas não, você nem faz. Agora eu vou utilizar um tom marrom. Como eu estou usando só o contorno, eu vou usar o contorno. Por quê? Para ajudar vocês a entender essa técnica do esfumado, que não precisa usar tantos tons e fazer uma sombra linda. Vou utilizar esse pincel, o lápis da Makeup. Ele é o 130. É um pincel lápis, mas pode ser qualquer um. Vou pedir para Emily olhar para cima um pouquinho. Abaixo dos cílios aqui, ó, nos olhos, eu vou começar a esfumar esse contorno. Esfumo, e eu venho esfumando também a borda do preto. Eu vou juntando o contorno com o preto. E no final, nós vamos fazer esse acabamento, ó. Deixar bem bonito esse preto. E eu esfumo aqui, ó, na raizinha. FT8. Como ele é? Ele começa pequeno aqui, ele vai alongando. E ele é aquele cílio que ele parece tipo cílios de extensão. Ele é bem bonito. Enfim, em Emily eu vou começar a fazer a aplicação. Peço para ela olhar para baixo. Coloco o dedo aqui, ó. E venho aplicando movimentos de vai e vem e vou subindo. Movimentos de vai e vem e vou subindo. Por que eu coloco o dedo aqui? Porque se eu manchar, eu vou borrar minha unha e não vou manchar a sombra. Eu vou colocar os cílios postiços. Peço ela fechar o olho, ó. Como vocês mediram, vocês vão fazer a mesma coisa. Coloca no final e no início do olho os cílios postiços. Eu vou pedir para ela olhar para frente logo para ver se tá certinho. Eu vou utilizar essa cola aqui, ó, da NYX. Dá para ver? Depois que eu faço isso, eu gosto de vir com o dedo, ó. Tiro um pouquinho o excesso para vir aplicando um pigmento. Esse pigmento Sara, da Anayrana, que é perfeito. E eu pego com o pincel e eu vou colocar aqui, ó, nesse olho. Peço para Emily olhar para cima. Vou aplicar na parte, ó, inferior. Movimento de vai e vem. Sempre. Tá bem pretinho. Vocês têm que saber a técnica certa para o tipo de olho certo. Não adianta querer fazer uma técnica dessa em alguém que não tem o espaço suficiente ou o modelo de olho. Não é sempre que vai dar certo. Então tem que ter esse cuidado. Agora, para fazer um acabamento bonito, eu vou utilizar novamente esse gel de sobrancelha da Make Be. Vou utilizar ele, ó. E vou escovar a sobrancelha e deixar ela bem levantadinha. Vou utilizar esse contorno aqui da Mari Saad, que ele é em creme, ó. E vou utilizar um pincel lápis. E vou começar a fazer o contorno dos lábios de Emily. Eu vou fazer nessa parte superior para fora um pouquinho, porque ela tem essa parte menorzinha do que a parte inferior. E também maquiagem é isso. Eu faço uma maquiagem aqui, tem várias iluminações, tem LED, tem tudo.
eu tenho que fazer com uma proposta diferente. Se você vai sair durante o dia, é outra proposta. Então, maquiagem é técnica para estúdio, para externo, para você fazer fotos, seja em qualquer ambiente. Então, você tem que saber e dominar todos os estilos. Se você quer ser um bom maquiador, você tem que saber. Eu vou utilizar esse batom aqui, ó, rosa. Esse batom é da Avon. A placa, pega o pincel, pega um pouco do produto e você vai esfumar na boca da modelo, da cliente. E no contorno vai ficar perfeito. Olha só que fica um acabamento muito bonito. Vou aplicar na parte superior também. Eu vou pegar o iluminador rosinha e eu vou aplicar aqui nos lábios dela. É só isso que eu vou fazer, ó. Vou colocar na minha placa aqui um pouquinho de gloss. Esse que eu estou usando é o da Catarine Hill. Essa técnica realmente é incrível, todas as clientes amam, as alunas também gostam bastante para aplicar nos seus atendimentos, porque fica perfeita. E eu quero saber se você também gostou dessa nossa aula, espero que sim. E se você finalizou toda essa aula, eu tenho certeza que você com certeza amou. E eu quero te convidar para você fazer parte do meu curso online Makeup Gold. No meu curso online Makeup Gold, você vai ter acesso a várias técnicas como essa que você acabou de assistir e tantas outras como essas que você está vendo aqui. Então, você vai ter acesso também a técnicas de pele oleosa, pele seca, pele mista, pele blindada com produtos nacionais e pele blindada com produtos importados. E várias outras técnicas também, princípios básicos do esfumado até o esfumado avançado. Você vai aprender diversas técnicas de delineado esfumado, infinito, gráfico e tantas outras variações para que você consiga aplicar em diversos formatos de olhos. Você vai conseguir aprender diversas técnicas de elaboração de sombra para que você consiga fazer várias variações nas suas clientes. Exemplo, quando você atende 5 clientes e as clientes dizem pode fazer a maquiagem de acordo com o que você achar que fica melhor para mim, você tem que ter em mente que você precisa elaborar diversos formatos de sombra para que não saiam todos iguais. Então, essa é uma das dificuldades das minhas alunas de fazer várias variações de sombra e a cliente saia satisfeita de acordo com o formato de olho. Eu ensino de uma forma rápida, fácil e prática para que você vá direto ao ponto e consiga obter o seu maior faturamento e, consequentemente, maior lucro. Então, se você gostou, ficou até aqui, você vai ter aí um bônus exclusivo. Você vai estar assistindo todo o curso, todas as aulas que já estão gravadas, são aulas atualizadas, disponíveis para você na plataforma QIFI. E fazendo acesso ao curso, você vai ter direito a 1 ano de acesso e durante esse ano de acesso você vai acompanhar todas as atualizações que eu vou estar disponibilizando para as minhas alunas. Então, além de você ter acesso durante 1 ano a mais de 20 técnicas de maquiagem, você vai conseguir fazer a atualização de todas as técnicas que eu disponibilizar no curso Makeup Gold. Além disso, você vai estar pagando um valor do investimento muito abaixo do que realmente é válido o curso Makeup Gold. No valor de R$ 1.397, você vai pagar apenas R$ 297. Então, é um valor irrisório, um investimento muito baixo para que você tenha acesso a tantas técnicas maravilhosas como essa e começar a aplicar nos seus atendimentos para você conseguir obter sua renda extra e até mesmo viver da maquiagem, assim como eu vivo hoje. Para fazer a sua inscrição é muito fácil. Você vai voltar aqui no meu perfil, vai clicar no link e vai fazer sua inscrição no curso online Makeup Gold. E eu estou te aguardando para que você comece a aplicar todas essas técnicas maravilhosas que eu tenho certeza que você vai destravar a sua mente. Espero vocês. Tchau, tchau.